Você sente também que agora a leitura tá um pouco performática? Agora você precisa ter o Kindle mais novo, o Kindle da cor matcha, vários adesivos atrás do seu Kindle para poder postar fotinhas bonitinhas no seu feed e junto ter uma canequinha bonitinha literária para poder ler o seu livro. Ou então você precisa ter milhares de livros na sua prateleira para poder mostrar quantos livros você tá lendo por ano. Hoje a ideia desse vídeo é ser uma conversa mais informal e falar um pouco sobre isso, um pouco sobre essa questão da leitura performática que tem se espalhado tanto por aí. Oiê, eu sou a Luting e bem-vindos ao Leia com Lulu. Eu resolvi fazer esse vídeo porque justamente eu tava me sentindo um pouco pressionada por essa questão da leitura performática, então eu comecei a criar conteúdo recentemente sobre livros, muito por conta de um hobby, né? E eu comecei a ler de novo nessa tentativa de um resgate de um hobby, porque eu tava muito ansiosa, essa questão, né, do trabalho, principalmente, era o final do ano passado, eu tava muito focada, principalmente nisso de estresse, nessa rotina, mas realmente ansiosa, né, que faz um pouco mal pra gente de ficar, de se sentir praticamente que eu tava vivendo só pro meu trabalho. E aí eu acabava no final do dia ficando cansada, não conseguia fazer nada, por mais que eu sempre gostei de ler, sempre foi algo que era parte da minha rotina, mas eu não conseguia fazer porque eu acabava cansada depois do trabalho. E o mais fácil, que a gente sabe, é ficar nas redes sociais, só rolando, e aí você acaba vendo vários ads ou até vários influenciadores fazendo publicidade e acaba gastando muito. Então, sim, eu tava nesse ciclo vicioso de gasto, estresse, ansiedade, e no final nada resolvia. Até que no final do ano passado eu decidi mudar completamente, então eu voltei a fazer terapia, que eu acho que foi o fator principal, mas também a resgatar esses hobbies como uma forma de escape de, não vou mais ficar rolando tanto meu feed, mas eu também vou tentar escapar um pouco desse ciclo vicioso de não ficar tanto nas redes sociais e voltar à leitura. Claro, eu tive que ajustar várias coisas na minha rotina, como poder dormir melhor, poder separar um pouco de espaço para a leitura, principalmente antes do trabalho, então comecei a ler no café da manhã, durante o horário de almoço, que são aqueles períodos que você ainda não está com a mente esgotada. E aí isso foi me ajudando a retornar ao ritmo para poder conseguir ler mais. E aí eu comecei a fazer conteúdo sobre isso, porque eu sempre gostei de criação de conteúdo no geral, e eu tava ficando um pouco cansada, porque o meu conteúdo tava muito sobre essa questão de, tudo que eu vi, não comprei. Então era sempre muito relacionado a gastar dinheiro, comprar coisas, comprar roupa, basicamente consumir, né? Realmente para comprar coisas. E que eu particularmente, eu gosto desse mundo, né, então eu me considero meio que uma patricinha, não estava me fazendo bem, né, então essa questão, né, de críticas que a gente tem, claro, pro capitalismo, não estava me fazendo bem, eu acho que a gente pode conseguir, né, ter essa dose, porque nada em excesso é bom, tudo tem que ter um equilíbrio, e eu acho que agora eu tô realmente encontrando esse equilíbrio, porque claro, não dá pra parar de consumir, I'm just a girl, eu sempre gosto, né, de comprar roupinhas, coisinhas, sapatos, mas é questão de realmente saber dosar e saber, olha, hoje eu tô precisando ou não, hoje eu não preciso, mas eu quero porque eu posso me dar esse presente. E eu tava, né, muito nesse excesso de gastar, nunca fui uma pessoa de ficar devendo dinheiro ou pegar empréstimo, mas o meu limite chegou quando eu vi que eu tava gastando tudo que eu tava ganhando, praticamente. E não dá pra ser assim, né? A gente precisa ganhar um pouco de dinheiro, economizar para conquistar os objetivos da nossa vida. Então a leitura entrou muito nessa tentativa de equilibrar a minha vida para me deixar mais confortável comigo mesma, né, com os meus objetivos, de resgatar esse hobby que eu sempre gostei tanto. Porque eu sempre me considerei muito nerd. Eu sempre, né, tive muito em volta desse mundo dos livros, das séries. E retomar com isso realmente me fez me sentir como se eu fosse adolescente de novo. E eu tô amando isso, de poder voltar para esse mundo da fantasia, de ler vários livros, cada vez entrar num mundo diferente, que realmente dá essa sensação de que você não tá sozinho no mundo, você vê outros problemas, que estão acontecendo, né, por aí. É algo que eu retomei e eu realmente tenho muita paixão por isso. E aliar junto, né, essa criação de conteúdo com isso, até porque eu fazia muitos edits no Tumblr, então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Mas o que eu tenho visto muito, né, agora de volta com essa questão de redes sociais, que a leitura tá realmente se tornando muito performática. E aí o que eu quero dizer com isso? Você tem que ler de uma certa forma, que é meio que a forma que as pessoas estão mostrando nas redes sociais e acaba influenciando muita gente, né? Então, agora, claro, tem vários influenciadores de livros e eu me juntando a eles, e eu sempre me preocupo
com essa questão porque eu me sinto às vezes pressionada. Então, principalmente agora que eu tô de férias, então hoje é o meu primeiro dia de férias, e eu já tô me sentindo pressionada de tipo, nossa, eu preciso ler quantos livros? Eu quero ler um livro por dia para poder criar conteúdo, para poder colocar na minha lista de quantos eu já li. E isso não é saudável, sabe? E aí, por isso que eu pensei em fazer esse vídeo para realmente trazer essa reflexão. Poxa, a gente não tem que medir a vida, né, com números, que a gente sempre faz isso. Então, quantos seguidores tem, quanto dinheiro a gente tem, tudo é questão, né, de ter e não só o quanto a gente absorveu. Então, às vezes não adianta a gente ler diversos livros e no final não ter absorvido nada. Do que vale a pena? Ler vários livros que não vão te agregar muito, que podem ser... Claro, eu também sou um pouco crítica a isso de, eu vou só ler livro de romance e isso não é bom. Eu também acho que não é assim, não é só ler livro clássico que você aprende coisa. Eu acho que a gente consegue aprender com todo tipo de livro, mas eu acho que a gente tem que tirar ensinamento de todo livro que a gente lê. Por mais que seja, por exemplo, um romance mais bobinho, mais levinho, o que a gente consegue aprender com isso? E eu acho que essa questão da leitura performática, a gente não reflete muito sobre isso. A gente só quer ler pelo número, ou ler da maneira certa, ou eu vou ler só no ambiente certo, tem que ser com o meu matcha, com a minha canequinha, e você acaba dificultando esse processo, sendo que deveria ser muito mais fácil. Por exemplo, baixar um livro, ler no celular, tá tudo bem, ou você ler um livro que comprou no sebo, não precisa ser um livro perfeito da última edição. Então eu acho que é importante a gente refletir sobre isso e não deixar essa pressão pegar a gente, sabe? Porque senão a leitura, que é uma coisa para ser um hobby, uma coisa prazerosa, acaba virando cobrança, e de cobrança a gente já tem muito na vida, né? Então é isso, é um vídeo mais reflexivo, primeira vez que eu tô fazendo isso, até porque eu não tenho tanto costume de ficar refletindo sobre os assuntos, né? Então eu recentemente comecei a fazer um pouco mais disso, e eu quero abrir com vocês essa discussão. O que vocês acham? Vocês acham que a leitura tá começando a ficar chato? Vocês se sentem pressionados vendo tudo isso de conteúdo? E até inclusive com os meus conteúdos, vocês acham que tem alguma pressão? Porque eu quero que o meu conteúdo seja algo leve, realmente para mostrar as indicações de coisas que eu tô lendo e principalmente para compartilhar tudo que eu mais gosto, porque eu acho que é muito prazeroso a gente poder conversar com pessoas que também gostaram das mesmas coisas que a gente. E acabou a bateria da minha luz principal, então acho que é isso. Então não esquece de dar like, de comentar o que você achou desse vídeo e de se inscrever para me acompanhar para mais conteúdos literários ou até de mangá e anime. Beijo!